Fala galera, beleza? Então pessoal, olha só, hoje eu trouxe mais uma celebridade, né? No episódio anterior você assistiu a análise da advogada do G7 com o professor Hugo Veiga e hoje a celebridade Kelly Maia, professora de cênicas e mais importante, psicanalista, vai trazer uma leitura muito mais profunda da obra Ifigênia em Aulis de Eurípides, beleza? Roda a vinheta aí! Então, pessoal, Kelly vai dar um primeiro alô aí. Kelly, manda um alô pra galera aí, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, quero que vocês prestem bastante atenção aqui no que eu vou falar. É de extrema importância esse questionamento do nascimento do grande gênero de ouro. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a tragédia grega, né? O que ela nos trouxe para a contemporaneidade. Engraçado você perceber que na literatura a gente estuda os três gêneros, os três grandes gêneros e depois um quarto gênero. Então a gente estuda o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Depois o gênero narrativo. Então a gente também na literatura estuda o drama, estuda a tragédia, estuda a comédia, estuda o gênero épico, que é um gênero importantíssimo para a percepção de Ifigênia, mas o nosso foco é entender qual é o gênero da peça Ifigênia. E aí, Kelly, qual é o gênero da peça Ifigênia? Bem, é a tragédia, né, Eurípides? E a tragédia, ela nasce na Grécia Antiga, considerada, como eu já havia falado, o gênero de ouro, e ela nasce com o ditirambo, né? O que é o ditirambo? O ditirambo é justamente um cortejo e uma reverência ao deus Dionísio, né? As condições estabelecidas pelas dionisíacas é que formam esse nascimento dessa tragédia. Como é que é isso? São vários cortejos que eles fazem em oferenda ao próprio deus Dionísio, onde se estabelece alguns aspectos como o uso da máscara, os cantos ora líricos, ora fúnebres, a condição da colheita da uva, as dionisíacas rurais, por exemplo, que faz uma referência depois com a evolução para as dionisíacas urbanas, que vai para o teatro de arena, né? Onde o teatro de arena se dá com a condição do teatron, lugar onde se vê. Então a gente percebe que é uma evolução, né? Dentro dessa condição estabelecida por uma construção de uma tragédia. Tragédia ou tragódia, né? Que significa trago, significa canto, e gédia, bode, que é o canto do bode, que faz uma referência mesmo à figura dionisíaca. Então, como vocês estão percebendo, nós não vamos entrar na narrativa, mas principalmente os aspectos cênicos, os aspectos culturais em volta da obra de Eurípides. Tudo bem? Ótimo, Eurípides. Então, Que Eurípides? É verdade, não, são Eurípides diferentes. Ah, desculpa, me confundi agora. Veja bem, pessoal, essa peça Ifigênia em Aulis, dá pra gente observar as relações humanas nessa peça, Kelly? Como é que a gente analisa as relações humanas na peça? Olha, as relações humanas sempre foram trazidas pelos grandes tragediógrafos, né? Tanto Ésquilo quanto Sófocles e Eurípides, que foi considerado por Aristóteles o grande trágico, né? E aí a gente percebe o seguinte, que essas relações humanas, elas têm uma condição muito característica de obediência. Obediência a quem? Aos deuses. Meros mortais, gregos, tinham, né, como principal entendimento dentro da sua própria identidade, o processo da obediência, onde os deuses eram considerados soberanos e se caso esses mortais, né, viessem a estabelecer um certo tipo de condição de livre-arbítrio ou até mesmo pelo destino, criava-se ali uma condição específica de
de desobediência, basicamente. Então a gente vai falar dentro dessas relações humanas, tanto em Sófocles, que nós temos uma das maiores tragédias escritas pelo grande tragedígrafo, que foi também estudado e analisado por William Shakespeare em suas narrativas, né, em suas construções. Sófocles com Édipo Rei, considerado uma das maiores tragédias, né, de todos os tempos. E a gente percebe que foi uma condição estabelecida pelo destino. Quem era Édipo, né? Édipo, ele quer saber quem ele é, né? Então ele sai atrás da sua verdade. E ele se depara com o quê? Ele se depara com uma condição que é estabelecida por quem? Pela sua própria ganância, né? Sua própria vontade de saber quem é. Então, ele fecha essa tragédia com um aspecto muito definidor, né? Ele desobedece uma lei divina. E isso também vai acontecer em Ifigênia, não é verdade? Na verdade, sim, vai acontecer. A desobediência. Sim, mas antes disso, Eurípides, olha só que interessante, né? Os elementos cênicos, você havia me perguntado sobre essa questão da tragédia, esses elementos, né, que estão dentro dessas características bem estabelecidas humanas, que nós somos humanos, né, nós temos um processo humano. Opa. E aí o que acontece? A gente está falando de mito, a gente está falando de um mito, né? A gente está falando de histórias relacionadas ao mito. Então a gente precisa estabelecer o que é esse mito dentro da tragédia, né? A gente precisa estabelecer isso primeiro. O mito é uma condição, é uma criação, é um ato imaginário, é um ato imaginativo, né? De contos de grandes comedígrafos, de grandes tragedígrafos da antiga Grécia. E a gente vai estabelecer dois aspectos muito importantes. O aspecto físico do teatro e o aspecto do desenvolvimento do corpo no teatro. Tá? Como? Aspecto físico, o ambiente visto como um lugar divino, lugar sagrado, né? Que é o próprio lugar criado e feito para homenagem ao deus Dionísio. O aspecto de desenvolvimento corporal, teatrum, né? Que é aquilo que se desenvolve, aquilo que se manifesta dentro da ideia de uma condição de estabelecer uma catarse entre o ator e o público, onde nós temos um fenômeno chamado tríade, né? Que é o quê? O texto, o público e o ator. Então essa ideia da tríade, Kelly, faz com que o público então participe da cena. Sim, como processo de autoavaliação dentro da identidade da catarse, né? O que é uma catarse? É o público se colocar, né, no lugar do próprio herói, né? Ou do vilão. No caso, a gente está falando de uma tragédia, a gente está falando de um herói, que é aludido por uma condição de uma vontade própria, livre-arbítrio, ou pelo seu próprio destino. E olha que uma coisa interessante, galera. Nas funções da literatura, a função catártica é aquela função que derrama emoções, é aquela função que instiga o leitor a se emocionar no texto. E quando a Kelly comenta que essa interação gera catarse, olha como é que existe uma relação extremamente forte com a emoção ou com a participação do personagem. Na verdade, ele se coloca no lugar, né? Ele se coloca na projeção daquela personagem. Por exemplo, Ifigênia. Ifigênia é uma moça jovem que é enganada pelo pai, na verdade, né? Ela vai para Aulis achando que ela vai se casar com Aquiles, né? E ela não vai se casar com Aquiles. Ela vai justamente ser entregue, né, a um sacrifício. A um sacrifício onde o próprio pai, né, tem uma característica de desobediência.
E lembrando, inclusive, ó, Aquiles, esse nome não é estranho. Só para vocês se localizarem no tempo, a história de Ifigênia, ela ocorre antes de Ilíada de Homero. Ou seja, antes da Guerra de Troia. Então você precisa... Aquela historinha que você conhece lá de Paris, Aquiles, ainda não aconteceu. Você está vendo o prelúdio que vai gerar a obra Ilíada, que é uma epopeia. Então se você não sabe o que é uma epopeia, vai aparecer o link na descrição, que aí você vai entender a importância do gênero épico participando e contribuindo para a tragédia. Então, o que vai acontecer? A Ifigênia vai casar com Aquiles. Não, na verdade não, né? Ela não casa com Aquiles. O que acontece? Ifigênia, ela vai para Aulis, ela recebe uma carta do pai, né? De Agamenon. E aí ela não vai para Aulis achando que ela vai ser sacrificada. Ela recebe a carta achando que ela vai se casar, que ela vai ser desposada por Aquiles. Né? E é uma relação de intensa emoção, né, dentro da perspectiva de um casamento. Né? O que é um casamento, né, para uma moça virgem? O que é um casamento? O que é uma relação de duas pessoas que vão se entregar ali, né, dentro dessa condição de matrimônio, tá? Ela tá muito feliz, ela vai muito feliz para Aulis achando que vai se casar. Só que ela não se casa, ela se entrega ao sacrifício. Mas antes de tudo isso, o que vai acontecer?